partir do versículo 2. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, é na contracapa. Gênesis é depois da capa, Apocalipse não. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2:2. Eu conheço as tuas obras, sei que suportaste os maus, puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e eles não são. Eles conhecem a sua perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não deixaste desanimar. Contra ti e abandonaste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta e pratica as primeiras obras, senão eu venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Com o seu coração, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero abrir o meu coração, quero receber a tua palavra, que vai transformar a minha vida. Diga: Senhor, a se lembrar do que Jesus fez por mim. Eu oro nessa noite, pedindo ao Senhor que abra a minha mente, e que essa palavra entre na minha vida e faça o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é compaixão. Diga para a pessoa que está do lado: Compaixão. Nós estamos bem perto da Semana da Paixão, que é a paixão de Cristo. E eu estava perguntando a Deus o que falar, Senhor. E Ele disse: fale da compaixão. E Apocalipse capítulo 2, ele fala sobre a igreja de Éfeso. Essas igrejas hoje são lá na Turquia, né? Elas não existem mais, só existem as ruínas. E Jesus escreveu as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja ele escreveu uma advertência e escreveu também um elogio. Jesus disse que eles suportavam provas e não se desanimavam, não deixavam esmorecer. Mas Jesus falou para eles: eu tenho uma coisa contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram aquela paixão que tinha no início. Querido, e a paixão é algo muito forte na nossa vida. Quando nós estamos apaixonados, nós fazemos qualquer coisa. Sabe? Quando a pessoa está apaixonada, ele vem lá da zona leste, de Pés, e vem para a zona sul, porque a prometida dele está aqui. Ele vem até na chuva, porque quem é apaixonado, querido, ele não tem obstáculo para ele. Eu me lembro que quando eu fiz marca, né, eu não achava nada difícil nem complicado. Eu só não gostava quando o avô dela dizia assim: tu vai ter que ir embora, que já é 9 horas da noite. Porque lá, ele morava no sítio e ele acordava muito cedo e ele achava que 7 horas era 9. E eu tinha que ir embora. E tinha um dia que eu não ia, que era segunda-feira. E eu achava ruim aquele dia. Por quê? Porque eu estava vivendo isso. Né? Querido, e quando nós somos apaixonados, nós realizamos qualquer coisa. Viu? E nessa noite eu queria falar sobre isso. Talvez você foi tão intenso com o Senhor, foi tão apaixonado um dia, mas hoje você não tem mais aquele fogo que você tinha quando você voltou do encontro.
Lembra quando você voltou do encontro? Você disse que ia ganhar um mundo. Você saia correndo no meio da rua. Lá no seu trabalho, os caras diziam, homem, para, cala a boca, você não para, né? E muitas vezes nós, querido, perdemos a nossa paixão com o tempo. A paixão precisa ser alimentada. Viu? Os psicólogos dizem que nós temos que namorar a vida. Viu? Tem gente que perdeu o entusiasmo pela vida. Viu? Você sabe o que é paixão? Paixão é uma ideia ou uma força que você perde o seu sonho. É uma paixão. Viu? Então, como recuperar a paixão? Era isso que eu queria falar hoje. Como nós podemos recuperar essa paixão, essa alegria de viver, essa alegria de vir na casa de Deus, essa alegria de você ir na célula, de você convidar pessoas para vir para a igreja, essa alegria de você viver, de ler a Bíblia, né? O que nós podemos recuperar? A primeira coisa que nós podemos fazer para recuperar a paixão. Diga comigo, a inocência. Qual é a primeira coisa? A inocência. Tem uma frase pejorativa por aí, né? Que eles usam uma frase assim, né? Como é que eu digo? Sabe nada, inocente. Já viu essa história aí? Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus nos criou com inocência? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Adão e Eva, eles não se envergonhavam porque eles estavam nus, eles não tinham malícia. Né? E o que é inocência? Inocência é você não abrir os olhos para o mal. Quando Adão e Eva pecou, eles abriram os olhos para o mal. Querido, e a inocência, muitas vezes nós perdemos a inocência. Hoje em dia, o que é errado é certo. E o que é certo é errado. As pessoas perderam o temor a Deus. E alguém já disse uma frase que o amor é certo. Diga para a pessoa que o amor é certo. Então, querido, a inocência, nós precisamos abrir os nossos olhos, querido, para Deus. Tem gente que abriu os olhos para ver os defeitos dos outros. Você já pensou se você fosse inocente? O que é que Jesus falou sobre inocência? Jesus fala em Mateus capítulo 18, Jesus fala da criança. Jesus disse assim: quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Uma criança é inocente, olha. Uma criança não tem maldade. E Deus quer que a gente seja assim, sem maldade. Viu? Deus quer que a gente seja inocente para o mal. Viu? Inocência não quer dizer ser bobo. Pode dizer que inocência é bobo, não. Inocência é você não abrir os seus olhos para o mal. Viu? Jesus disse que quem quiser ser grande tem que ser o quê? Pequeno. Tem que ser o menor. Sabia? E o que é que as pessoas querem hoje? Qual é a maior briga do mundo hoje? Ser o quê? Ser o maior. Né? Mas quem quiser ser maior no reino de Deus tem que ser o menor. Tem que servir as pessoas. Então a primeira coisa que nós precisamos recuperar é essa inocência pelas coisas boas. Tem gente que só vê defeito. Viu? O que é perder a inocência? É criticar os outros. Tem gente que vive para criticar as pessoas. Tem gente que vive para julgar as pessoas. Então, quando nós agimos assim, a nossa paixão é apagada. Tem esposa que critica o marido, tem marido que critica a esposa. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que recuperar, para recuperar a paixão, nós temos que recuperar a inocência. Viu? Inocência é um estilo de vida que você confia nas pessoas. E Deus nos criou inocente. Como foi que Deus nos criou? Inocente. Deus criou o homem
era inocente. Adão não tinha maldade nenhuma. Adão convivia. Você já se perguntou por que é que Adão convivia com os animais? E os animais não feriam ele? Porque ele era inocente. Porque ele não queria agredir os animais. Hoje em dia, quando vê um animal, quer matar ele para comer. Pega um tamanduá, miséria, né? Então, querido, a inocência. Primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos recuperar. Diga comigo, generosidade. Generosidade. Toda apaixonada é generoso. É ou não é? Quando você é apaixonado, você passa no mercado, você compra tudo para os seus filhos, para sua esposa, ele não compra nem nada para você. É. Às vezes você vai no shopping, falando com os maridos, né? Vai no shopping, ele só se lembra do menino da esposa, não compra nem uma coisa para ele. Cadê os homens? Diga, eu recebo. Eu recebo. Seja generoso com a sua família. Querido, a Bíblia diz em Atos 20, 35, melhor é dar do que receber. Ser generoso. Aleluia. Provérbios 11, 24 diz que o generoso prospera. Glória a Deus. Então, diga comigo, a paixão, ela é movida pela generosidade. Viu? Uma pessoa generosa. Se você quiser resultados diferentes na sua vida, você precisa ser generoso. Generoso com Deus, com as coisas de Deus. Generoso com as pessoas. É? Perdoar as pessoas. Por quê? Porque nós falhamos, todos nós. Às vezes as pessoas falham e nós não queremos perdoar. O que é que nós queremos? Não é procurar. Mas eu estou diante de uma multidão que é generosa, né? Que quer o melhor das pessoas. Querido, a paixão, ela é movida pela generosidade. Eu li uma frase que diz assim: o que você tem da vida é o que você dá para a vida. Diga comigo, o que eu tenho da vida é o que eu dou para a vida. Então, se nós damos coisas ruins, nós vamos colher isso. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. É uma semente. Você é o resultado do que você semeou ontem. Tem gente que diz, ninguém fala comigo, fala com as pessoas. Ninguém me dá um abraço, dê um abraço para as pessoas. Ninguém aperta a minha mão, aperta a mão, aperta a mão do seu irmão aí, diga, cantando. Diga boa noite para ele aí. Boa noite. Então, querido, a segunda coisa é ser generoso. Viu? Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Alguém já disse que tudo que não melhora, piora. Se a gente não sobe na vida, o que acontece? A gente desce. Então nós precisamos aprender isso para recuperar, querida, aquela alegria, aquela paixão de viver. Você precisa ser generoso. Terceira coisa, você precisa ser cuidadoso. Precisa ser o quê? Cuidadoso. A Bíblia conta em Lucas capítulo 10, 29 a 37, a Bíblia conta a história do bom samaritano. A Bíblia diz que esse samaritano era cuidadoso. Um homem foi assaltado, perdeu tudo, apanhou. E a Bíblia diz que aquele homem, ele não era cristão. A Bíblia diz que passou ali o sacerdote, passou o levita, né? E eles foram embora, mas um samaritano ficou. E a Bíblia diz que o samaritano cuidou daquele homem. Todo apaixonado é cuidadoso. Ele quer o melhor para os seus filhos. A mãe quer o melhor para os seus filhos. O marido quer o melhor para a sua esposa. Dá até dinheiro para ela, para ele pegar no shopping. Cadê a mulher que recebe? Então, cuidar significa se interessar pela pessoa que está numa condição inferior, uma condição de cuidado. O cuidado começa quando a gente se importa com o outro. Cuidar implica em assumir responsabilidade, recurso. Cuidar implica em você investir na pessoa, querido, para ajudar. Cuidar.
Se você quer recuperar a paixão, você precisa ter o coração de Jesus. Glória a Deus. O coração de Jesus era um coração de cuidado. A Bíblia diz que Jesus cuidava das crianças, que Jesus se importava com as viúvas, que Jesus se importava com as pessoas, Jesus se importava com as pessoas. E Jesus se importa com você. Você pensa que Jesus não sabe quando você está lá dentro chorando lá na sua casa? Você pensa que Jesus não já viu? Você pensa que um anjo já não pegou as suas lágrimas e colocou ela numa vasilha, como diz Apocalipse capítulo 4, e na hora certa ele vai trazer aquela resposta das suas lágrimas. Jesus está vendo. Pensa que Jesus não vê o seu sofrimento, a sua solidão, às vezes você fica de noite. Jesus vê. Porque Jesus é cuidadoso. Precisamos ser cuidadosos com a nossa vida. Precisamos ser cuidadosos com a nossa família. Querido, depois de Deus, o que nós temos mais precioso é a nossa família. No momento mais difícil da sua vida, quem vai ficar do teu lado é a tua família. Glória a Deus. Você tem que cuidar da sua família, defender a sua família, amar a sua família, amar a Deus e amar a sua família. Querido, ser cuidadoso dos seus irmãos. Se nós cuidarmos bem disso aqui, sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo aqui não vai caber mais ninguém. Glória a Deus. Nós vamos ter que ter um lugar bem maior. Glória a Deus. Aleluia. Se nós se dedicarmos aqui, de trazer as pessoas, de receber bem elas. Eu já falei aqui, depois eu vou conversar com o Jorge. Na próxima domingo, nós já vamos conseguir algo para que as suas crianças possam ter a aulinha ali, o culto deles ali. E vocês poderem estar aqui recebendo a palavra de Deus, amém? Então, querido, é cuidadoso. Nós fizemos isso aqui com cuidado, né? Eu vejo, né, o amor de vocês, porque isso aqui, querido, não é da gente mesmo, é nós que vamos, né, levar essa palavra às outras pessoas. Então, querido, seja cuidadoso. Quarta coisa, fé. Não é a quarta coisa? Fé. Se você quiser recuperar a sua paixão pela vida, pelas coisas de Deus, pelas pessoas, você precisa ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Aí eu pergunto para você, eu digo, meu Deus, qual é a fé que agrada o Senhor? E a Bíblia responde, Marcos 13, 31 e João 4, 46. João 4,46 conta a história do centurião. A Bíblia diz que o centurião vinha e encontrou Jesus. E ele disse: Jesus, o meu criado está doente. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ele está doente. E se ele não for curado, ele vai morrer. Aí ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu tenho autoridade, eu tenho 100 soldados que estão abaixo de mim. E se eu disser assim, vai, ele vai. Se eu disser, vem, ele vem. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, não precisa que sou ele aí em casa. Só precisa o Senhor mandar o quê? Aleluia! Uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe qual é a fé que agrada a Deus? Diga comigo, a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus É a fé que se apoia apoia na palavra de Deus. na palavra de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Você tem que se apoiar na palavra. Você tem que se apoiar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.